A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 4 desse terceiro trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos compreender sobre a vida de Josué. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial. Josué, o valor do discipulado. Vamos compreender isso à luz da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha aí também. Se você puder, por favor, coloca aí de onde você está assistindo essa aula, coloca o nome da tua cidade. E se você puder abençoar alguém, envie esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas em Jesus. Eu estou comentando as lições dos adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo o nosso material no link na descrição desse vídeo, no comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos e indicá-los em Jesus. Gente, que Deus abençoe você. Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar um tema muito especial, Josué, o valor do discipulado. Para você iniciar bem a tua aula, é importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base bíblica se localiza em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Lê esse texto com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe se localiza no capítulo 1 de Josué, versículo 1 ao 9. Lê esse texto compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar para a glória do seu nome. Hoje nós vamos estudar a respeito do perfil biográfico de Josué, um discípulo de Moisés, que aprendeu aos pés de Moisés, que foi o sucessor de Moisés. Seu nome original é Oséias, e nós vamos observar isso daqui a pouquinho com você. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos ter a visão, como professores da Escola Bíblica Dominical, que é o nosso papel sermos também discipuladores. Aplicar o discipulado em nossa vida para que possamos, então, sermos discípulos de Jesus e avançar propagando as boas novas do reino. Todos nós somos chamados por Deus para o discipulado. Todo cristão em Jesus é chamado para ser um discípulo, e um discípulo é alguém que discipula, é alguém que se torna um discipulador. É nosso papel guiar alguém aos pés de Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado. O Jonas Madureira, em seu texto Curso de Discipulado, ele destaca que o discipulado tem um custo. Ele cobra de você tudo. Ele envolve você exatamente na causa do reino de Deus, na obra de Deus. E quando nós analisamos o perfil de Josué, encontramos exatamente esse homem que foi um discípulo de Moisés e se tornou um instrumento na mão de Deus. Hoje nós vamos compreender sobre a importância de sermos liderados por alguém, de sermos guiados por alguém, de termos um líder espiritual, um discipulador, alguém que nos ajuda a avançar em Cristo. O nosso papel na propagação do Evangelho é entender exatamente que nós somos chamados para o discipulado. Você em Jesus faz parte dessa obra. O próprio Cristo deixou claro, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que nós temos uma ordenância, ir por todo mundo, pregando o Evangelho do reino, realizando a vontade de Deus e fazendo novos discípulos para a glória de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso papel é sermos discipuladores. E ser um discipulador é alguém que leva alguém para Jesus, conduz outra pessoa a Cristo. Olhar para o perfil de Josué é encontrar um homem que foi discipulado por alguém, discipulado por Moisés e aprendeu os caminhos do Senhor. E eu espero muito estar te ajudando com isso. Em primeiro lugar, como primeiro ponto da nossa lição, vamos trabalhar então quem é Josué.
Vamos compreender a respeito do seu perfil, que é que a própria lição traz para a gente para abordarmos em sala de aula. A partir de Números, capítulo 13, versículo 8, nós descobrimos que Josué era filho de Num. Seu nome original é Oséias. E ele pertencia também à tribo de Efraim. Então nós já temos o histórico desse rapaz que tem um chamado de Deus, que recebe esse nome de Josué, que significa do Senhor vem a salvação, ou Deus é a salvação. Você tem uma base bíblica lá em Números 13, 16. Quando você analisa o contexto bíblico do perfil de Josué, você descobre que ele aprendeu aos pés de Moisés. Moisés foi um grande libertador de Israel. Foi aquele que foi responsável pela direção de Deus para libertar o povo do cativeiro, da escravidão do Egito. E Josué acompanhava Moisés dia a dia, acompanhando exatamente a vida espiritual daquele homem. Todos nós precisamos também acompanhar um líder espiritual. Aqui nós temos um princípio. É necessário aprendermos com alguém. É importante que você tenha um líder espiritual. Se você tem uma chamada de Deus, assim como Josué, acompanhe alguém que é mais cheio de Deus do que você. Fique perto de alguém que tem a presença de Deus. Se envolva com alguém que é cheio da graça de Deus. Se envolva com alguém que se importa com a obra de Deus. Se envolva com alguém que ama missões. Se envolva com alguém em amizade, em relacionamento, em aprendizado e discipulado, que ama a obra de Deus, ama as vidas para Jesus. Como nós precisamos entender isso? A nossa geração é uma geração que se envolve com coisas que distraem. É uma geração envolvida com a distração. Daí a necessidade de compreendermos que um chamado de Deus é importante. Um chamado de Deus é necessário. Josué entendeu. Ele acompanhou alguém que era mais cheio de Deus do que ele. Você também precisa entender que todos nós precisamos acompanhar alguém que tem a presença de Deus, que é envolvido na presença de Deus, que é cheio de Deus, cheio da graça de Deus, para crescermos. Olha, é por isso que você precisa se envolver com amizades sérias, amizades que te envolvem, que te impulsionam, que te ajudam a estar mais perto de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque esse mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está seguindo um padrão relativista. É um mundo que está ensinando que não existe uma verdade absoluta. Nós acreditamos numa verdade absoluta que é o Cristo. É um mundo que procura dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. É um mundo que não acredita na realidade de milagres, mas nós cremos na realidade de milagres. Daí a necessidade de aprendermos com Josué. Cola em alguém que é mais cheio de Deus do que você. Fique perto de alguém que tem a presença de Deus, que é guiado por Deus. O seu nome significa exatamente de Deus vem a salvação. Esse rapaz tem uma chamada de Deus. Ele acredita na obra de Deus. Ele crê no que Deus pode fazer. Por isso ele vai aprender. Ele vai ser discipulado por alguém. Esse é o primeiro princípio. E você pode ser um instrumento de Deus na escola bíblica dominical para apontar isso para os seus alunos. Então, deixa Deus te usar. E diante dessa questão, nós vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata então sobre o seguinte assunto: aprendendo com quem sabe. Aqui nós vamos entrar exatamente nessa visão de aprender com quem está cheio de Deus, com alguém que está envolvido debaixo da glória de Deus, com alguém que ama a palavra de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, está escrito que o Josué se tornou um assistente pessoal, um discípulo pessoal de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Ele se aproximou de alguém que era cheio da presença de Deus. A nossa geração precisa de exemplos de Deus. Então se levante como pessoa de Deus para ajudar os jovens da tua igreja, os adolescentes da tua igreja a se aproximarem de Deus, a amarem a escola bíblica dominical, a terem uma vida com Deus.
É importante você observar que o Moisés se tornou um exemplo, um discipulador para a vida de Josué. Ele era um exemplo de integridade, era um exemplo de leitura da palavra, era um exemplo de comunidade, era um exemplo também de comunhão com Deus. Por que de comunidade? Porque ele é um líder de uma comunidade, ele está envolvido também nessa comunidade e ele dá o exemplo de santidade para a glória de Deus. E Josué diz: eu quero me parecer com ele. É importante você observar como nós precisamos ter exemplos de fé. O próprio Paulo foi discipulado por Barnabé. A Bíblia destaca que Jesus discipulou discípulos e discípulos discipularam outros discípulos. O nosso papel na visão do reino é guiar as pessoas até Jesus. Eu gosto muito do exemplo do Novo Testamento do André. O André foi o primeiro discípulo chamado por Jesus, conforme está escrito lá no Evangelho de João. Ele era discípulo do próprio João Batista, depois ele passou a seguir a Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum livro de André. Ele não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas você vai encontrar na Bíblia a atitude desse rapaz como discípulo de Jesus. Ele é um discipulador. Foi ele que levou Pedro até Jesus. E quem se tornou Pedro? Um grande instrumento na presença de Deus. Foi ele que levou, ele encontrou um menino no meio da multidão, que tinha um pouquinho, e ele levou isso para Jesus, e o que Jesus fez? Um grande milagre. Foi ele que encontrou os gregos e levou os gregos até Jesus. Então você percebe que André é o verdadeiro discípulo, um discipulador que leva alguém até Jesus. Qual é o nosso papel hoje? Levar alguém até Jesus. Caminhar com alguém que é cheio de Deus. Aprender com alguém que tem mais da presença do que você e eu. Avançando, primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre um nível mais profundo. Quando você é chamado por Deus para esse nível de intimidade, você está sendo chamado para um nível mais profundo de espiritualidade cristã também. Uma questão sensacional que a própria lição traz para a gente é que Josué ele não se contenta em ter Moisés como seu discipulador, um bom líder. Mas ele está interessado em ter com Deus um relacionamento profundo. Esse é o foco. Nós precisamos ter líderes espirituais que nos guiem para a presença de Deus, mas esses líderes não podem se tornar os nossos ídolos. Eles devem ser apenas instrumento, discipulador. O discipulador desaparece. O nosso papel é encontrar o nosso caminho como o próprio Josué queria ter mais profundidade na presença de Deus. Você também pode ter mais profundidade com Deus, ter experiências pessoais com Deus. O perfil de Josué me ensina que nós devemos buscar a presença de Deus. Os nossos líderes nos guiam. E aqui eu aprendo outro princípio. O meu papel como discipulador é enraizar Jesus nos corações, é apresentar Jesus para as pessoas. Não a minha vida, não o meu perfil, ele não é o meu discípulo, eu não sou o Deus dessa pessoa, assim como Moisés não era o Deus de Josué. Nós somos apenas instrumentos, devemos desaparecer e Deus aparecer. Deus deve ser o maior Senhor da vida daquele que busca a presença dele. Observe, Deus deseja que você tenha um relacionamento profundo, assim como Josué também teve. A Bíblia descreve que Josué passou a ter uma experiência com Deus. Quer ver uma coisa? Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Você vai ver Deus falando diretamente com Josué. E Josué encontra essa visão espiritual, entende com Deus. E é interessante que ele é chamado por Deus para uma obra sensacional. Ser o sucessor de Moisés. É por isso que nós precisamos ter experiências pessoais. Termos líderes que nos ajudam, mas temos as nossas próprias experiências com Deus para que possamos depois nos tornarmos discipuladores em Jesus. Já avançando, espero estar ajudando você. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Terceiro ponto da nossa ministração trata sobre o seguinte assunto: sem sucessor, sem sucesso. Como é importante aprendermos que o nosso papel é levar alguém até Jesus. O nosso papel é ganhar uma pessoa e conduzi-la a Cristo. O Moisés conduziu Josué. O Josué precisava levar alguém até a presença de Deus.
Se isso não acontece, não há sucesso na nossa caminhada ministerial em Jesus. Não há sucesso também nesse discipulado. Por isso eu quero detalhar isso com você a partir de alguns exemplos que a própria lição traz. O primeiro subtópico trata então sobre o exemplo de Jesus e os seus sucessores antes do sucesso. Como Jesus chama discípulos, e esses discípulos são pessoas comuns, como eu e você. Jesus escolheu para ser seus discípulos pessoas simples como eu e você. A Bíblia descreve que ele chamou pescadores, publicanos, pessoas do dia a dia, gente trabalhadora, gente envolvida no dia a dia. Jesus continua chamando pessoas assim como eu e você. Ele chamou pessoas simples, pessoas que precisavam da presença de Deus. A salvação é assim. Jesus nos chama para a salvação. E no meio dessa salvação, quando nós nos envolvemos com Ele, Ele então nos chama para perto da sua presença, para debaixo da glória de Deus e da graça de Deus. É por isso que precisamos aprender a partir da Escritura que nós somos chamados por Deus para esse discipulado. Ele chamou pessoas para serem discipuladas, pessoas que precisavam aprender. Todos nós precisamos aprender com alguém. Os discípulos precisavam aprender com Jesus. Você precisa aprender com o teu líder espiritual que te guia para a presença de Deus, ao ponto desses discípulos se tornarem instrumentos na mão de Deus e realizarem a obra de Deus, fazendo também novos discípulos. Você é chamado. Independente das suas dificuldades, dos teus problemas, você foi chamado, chamada. E isso é importante. Entendemos que Deus escolhe 12 pessoas para propagar o reino. E esses 12 também discipulam pessoas. Esse é o papel do discipulado. Avançando, segundo o subtópico do terceiro ponto, destaca então o seguinte argumento: pronto para morrer. É importante nós compreendermos o valor do discipulado aqui. A partir do discipulado tanto de Moisés como do próprio Jesus, nós compreendemos que um bom líder é aquele que está pronto para se retirar e os seus liderados, os seus discípulos, avançarem nesse caminho pastoral. Vamos compreender isso de forma bem prática para você entender. Se você lidera alguém, uma comunidade da fé, e essa comunidade depende exclusivamente de você, quando houver uma necessidade de você se retirar, o trabalho não acontece. Você não foi um bom líder. Isso aqui é um prejuízo para a obra de Deus. O verdadeiro líder é aquele que, mesmo se retirando por uma necessidade, a obra acontece, ela avança, ela vai adiante. Esse é o papel do discipulado. O discipulado não enraiza as pessoas no líder, mas o discipulado enraiza as pessoas em Jesus. É por isso que nós precisamos compreender à luz da palavra que quando Moisés morre, Josué assume. Que quando Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, os discípulos avançam, propagando o reino de Deus através da obra do Espírito Santo. Um bom trabalho de líderes espirituais é realizado quando esses discípulos agora compreendem o seu chamado e dão continuidade a esse trabalho. Isso é o verdadeiro discipulado que a Bíblia ensina. Já avançando, vamos agora compreender o terceiro subtópico que trata então sobre o legado. Eu quero destacar a diferença da herança e do legado para você entender muito bem que nós somos chamados também para deixarmos um legado que marca gerações. Tem muitas pessoas que ao morrer se preocupam muito bem em deixar a herança para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus entes queridos. Mas é importante você compreender a diferença da herança e do legado. A herança, quando ela é deixada, ela pode se corromper, ela pode acabar. Quem recebe não pode administrá-la bem. Mas o legado é diferente. O legado é algo que você deixa e passa gerações. Quando as pessoas se recordarem de você, vão se recordar não por causa das coisas que você deixou, mas os exemplos de vida que você deixou. O verdadeiro líder, o verdadeiro discipulador, como Jesus e Moisés, deixam legados. O legado, então, é essa recordação de exemplos pessoais e espirituais que edificam essas pessoas em Deus. E agora esses exemplos agora são passados adiante.
Nós somos chamados para deixarmos o legado. O legado é importante. É aquela história que você deixa por onde você passou. O verdadeiro discipulado é assim. Nós aprendemos, agora passamos adiante e então deixamos uma história com Deus, para que as pessoas possam se inspirar a seguir a Jesus. Esse é o nosso papel no legado. Que Deus em Cristo use você. Eu espero estar contribuindo contigo na aula de hoje. Se eu estou te ajudando, deixa um comentário aí, tá bom? Vamos avançar agora para o quarto ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. De jovem assistente a líder do povo de Deus. Que obra sensacional. Quando você é um discípulo fiel, quando você é um liderado fiel, Deus te honra e te coloca em coisas maiores, em lideranças maiores, para que você agora possa ser um instrumento como Josué foi. Vamos detalhar isso com você? O primeiro subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: passando o bastão. Em Deuteronômio 34:9, você descobre muito bem que Moisés, antes de morrer, foi avisado por Deus para separar então um novo líder, o próprio Josué, que aprendeu com ele. Isso foi da direção de Deus. O chamado ele vem sempre da direção de Deus. Observe que Moisés ergue então Josué porque Deus direciona. Porque o próprio Josué foi um discípulo fiel. E é importante você compreender sobre a simplicidade do chamado e ao mesmo tempo do poder desse chamado sobre nós. Josué agora recebe a autoridade de Deus a partir dessa liderança que Moisés exerce, sendo agora passada para ele. Ele deveria ser o líder da nação. Ele deveria agora ser alguém que teria a responsabilidade de guiar o povo para entrar em Canaã. Que responsabilidade! Ele aprende durante 40 anos no deserto junto com Moisés e agora tem a responsabilidade de ser um instrumento de Deus em guiar a nação agora para outro patamar, em guiar a nação agora para outra responsabilidade, em guiar o povo de Deus agora para entrar e tomar posse da terra prometida. Deus faz assim. Deus deu a Moisés a missão de ser um grande profeta em Israel. Deus deu a Josué a missão agora de ser um grande líder estrategista, para guiar o povo exatamente nesse ministério de tomar posse de Canaã. Deus tem para cada um ministério de excelência, um chamado de excelência. Deus usa o teu líder de uma maneira, mas Deus quer usar você de outra. É isso que essa visão discipuladora de Moisés e Josué me ensina. Claro, sem fugir o foco da presença de Deus, da direção de Deus. Avançando, o último subtópico, que é o segundo do quarto ponto, trata então sobre o seguinte assunto: o valor do discipulado. Observe como o discipulado é importante, como foi importante na vida de Josué. Josué agora lidera o povo e ele confia em Deus. Quando você lê Josué capítulo 3, ele guia o povo debaixo da direção de Deus, leva a nação agora a uma santificação. E as experiências que Deus realizou com Moisés marcaram a vida de Josué, e Deus também dá experiências especiais para o próprio Josué. Deus abriu diante de Moisés o Mar Vermelho. Diante de Josué, Deus também abriu o Jordão no tempo da cheia. Deus, ele concedeu vitórias para Josué, por exemplo, de rodear a cidade de Jericó depois de 7 dias e as muralhas caíram ao chão. Deus concedeu vitórias ao ponto de deixar as nações aos pés de Josué por causa da direção de Deus da fortaleza do Senhor. O valor do discipulado é tão importante porque Josué aplica isso na sua vida e agora aplica isso também na sua liderança. Por isso é importante sermos discipulados. Quero tirar aqui uma dúvida com você. Tem muita gente que ensina que Josué não foi um bom líder porque não deixou sucessores. Isso é equívoco. Se você ler especialmente o livro de Juízes, você vai perceber que ele deixou sim sucessores. Deixou um líder em cada tribo de Israel. Porém, esses líderes não decidiram obedecer à voz do Senhor depois da morte de Josué. E finalizando a lição, eu espero que Deus possa te usar na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor. E se eu ajudei você, se eu contribuí contigo na ministração dessa aula, por gentileza, deixa teu comentário aí. Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, abençoe alguém, envie esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus.
Olha, eu quero muito agradecer você e o teu carinho em realizar isso para a glória de Deus. Acompanhe a gente lá no Instagram, eu sempre posto lá novidades, sempre posto também algumas questões do nosso ministério pastoral para que você possa crescer em Jesus. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como o teu Salvador pessoal. Aceite a Jesus, nós vamos orar por você. Você pode deixar o teu comentário aí abaixo, eu quero Jesus. Esse é o nosso objetivo. Vidas têm aceitado a Cristo aqui e eu fico muito feliz com isso. E que Deus possa te abençoar profundamente a partir da palavra em Cristo Jesus. Como dica de leitura, para te ajudar aprendendo um pouco mais sobre a importância do discipulado e o ministério de liderança, quero indicar alguns textos. O Discipulado Dinâmico, esse material da editora Betânia, vai te ajudar muito a compreender sobre o discipulado. Quero indicar também o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Esse material é sensacional, você precisa compreender e ler também esse material para crescer um pouco mais nessa área. Indicar para você o texto do Bill Hybels, Chamados para Liderar. Esse trabalho é sensacional e pode te ajudar a crescer em Jesus sobre o ministério de liderança. Também quero indicar outro texto da editora Betânia, esse texto do John Haggai, Seja um Líder de Verdade, um material sensacional que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse princípio de liderar, de levar alguém a Jesus, de ser um líder de verdade. Eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.